Olá pessoal, hoje eu trago para vocês 8 sabores de ovos de colher, especialmente aí para a Páscoa, para vocês que querem presentear ou até mesmo vender, e vamos fazer esses 8 sabores com apenas 3 recheios. Eu espero muito que vocês gostem e nesse vídeo também eu vou dar opções para vocês de embalagens, então vamos lá para o passo a passo. Então, vamos começar fazendo aqui o recheio de morango. Então, em uma panela eu coloco uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Vamos colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou colocar aqui 4 colheres de sopa de Nesquik no sabor de morango. Vocês vão ver aí qual que eu estou usando. E vamos mexer muito bem primeiro antes de levar ao fogo. E agora eu vou colocar um ingrediente aqui, pessoal, que é totalmente opcional, tá? Você coloca se você quiser. Aqui eu vou colocar apenas 50 gramas de chocolate branco, mas como eu falei, você só coloca mesmo se você quiser, tá bom? E uma colher de sopa de manteiga ou margarina. A manteiga ou a margarina é obrigatório mesmo, tá? Vamos levar tudo ao fogo e nesse momento você coloca o seu fogo do médio para o baixo para não queimar o seu recheio. E é muito importante que você vá mexendo aí sem parar até chegar no ponto certo que eu vou mostrar para vocês. E o ponto, pessoal, é exatamente esse daqui. Eu vou levantar a espátula e vocês vão ver que vai descer em pedaços, tá bom? Observem aí, quando chegar nesse ponto seu recheio, aí sim é o ponto certo. Você pode desligar o seu fogo, vai passar esse recheio para um recipiente da sua preferência e vai cobrir com um plástico e deixar esfriar em temperatura ambiente, tá? Vamos então agora fazer o recheio de leite ninho. Na panela também eu vou colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Vamos colocar uma caixinha de creme de leite também de 200 gramas. Aqui eu vou colocar 5 colheres de sopa de leite em pó. E vamos mexer muito bem. É muito importante que você mexa, pessoal, antes de você levar ao fogo, para não ficar nenhuma pelotinha aí no seu recheio, tá? Então, você fazendo esse processo antes fica mais fácil. E agora, depois de mexer muito bem, vamos colocar por último uma colher de sopa de manteiga ou a margarina. E você vai também levar o seu fogo do médio para o baixo e vai mexer aí até chegar no ponto que eu vou mostrando para vocês. E o ponto do recheio também é exatamente esse, pessoal. Vou levantar também a espátula e vocês vão ver que vai descer aos poucos, tá? Assim fica mais fácil para você saber o ponto certo do seu recheio. E agora sim, você pode também passar esse recheio para um recipiente, pode cobrir aí com plástico em contato direto com o seu recheio para não criar uma nata ou uma película aí em cima. E é só deixar esfriar em temperatura ambiente. Vamos fazer o último recheio, que é o de brigadeiro de chocolate. Na panela eu também coloquei uma caixa de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e vamos colocar aqui 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Depois disso, é importante que você também mexa muito bem para dissolver o chocolate em pó aí no nosso leite condensado e creme de leite. E depois de mexer muito bem, por último, você vai colocar uma colher de sopa de manteiga ou a margarina. E como eu falei nos outros recheios, pessoal, é importante que coloque o seu fogo do médio para o baixo, tá? Para não queimar o seu recheio. E é só mexer aí até chegar no ponto certo. E depois de mexer muito bem, esse aí é o ponto certo, igual os outros dois recheios, você levanta a espátula e se descer assim aos poucos, aí você já pode desligar o seu fogo, vai passar também para um recipiente da sua preferência e vai cobrir com um plástico aí e deixar esfriar em temperatura ambiente, tá?
E agora, pessoal, vamos fazer a nossa casquinha de chocolate. Então, aqui um recipiente, eu tenho um chocolate ao leite, eu estou usando um chocolate fracionado, mas lembrando que você pode usar o chocolate nobre, tá? Porém, quem usar o chocolate nobre, é importante que você faça o choque térmico, que é a temperagem para que não venha derreter. Como eu estou gravando para vocês, eu acabei usando o chocolate fracionado mesmo, que não precisa fazer o choque térmico, tá? A temperagem. Então, eu levei esse chocolate para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas lembrando que você pode derreter também em banho-maria. E eu vou usar aqui as forminhas, pessoal, do tamanho de 100 gramas, tá? Observe aí o tamanho. E essa forminha que eu estou usando é aquela que tem 3 partes, que vem com silicone. Ela é muito mais fácil de você usar, porque você só coloca uma vez a quantidade nessa marcação que eu vou mostrar aí pra vocês. E aí você leva pra geladeira e não se preocupa de ficar banhando toda hora as suas forminhas, tá? Então vale muito a pena se você conseguir comprar dessa forminha que tem 3 partes. E agora, nesse momento, já que eu derreti o chocolate, como eu falei, eu vou colocar só até a marcação mesmo, que já vem na forminha, nas duas partes aí. Depois você vai bater um pouco dessa forminha em sua mesa ou em um recipiente para que saia todas as bolhas, tá? E aí você vem com a parte do silicone e é só apertar muito bem para o chocolate subir. Porém, para você ter certeza se esse chocolate subiu completamente, você vira aí a sua forminha em cima de uma mesa e vai apertando assim aos lados, tá? Para ter certeza que realmente o chocolate desceu por completo. Agora é só levar para a geladeira até essa parte de cima ficar opaco, aí já está no ponto certo. Vou fazer agora a casquinha de chocolate branco e eu também estou usando aqui chocolate fracionado, tá, pessoal? Levei no micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos também, até derreter assim completamente, mas como eu falei, vocês podem derreter em banho-maria que dá certo do mesmo jeito. Vou usar o mesmo tamanho da forminha, de 100 gramas, e também essa tem a marcação, tá? Essa que eu mostrei pra vocês, que tem 3 partes com silicone. Então, eu coloco o chocolate branco até a marcação, bato um pouco também em cima da mesa para sair todo o ar, para não ficar com bolhas, e venho com a outra parte, que é a do silicone, colocando por cima e vou pressionando, tá? Apertando muito bem para o chocolate subir. Mas aí você vira, como eu falei, para ter certeza, e aí vai passando os dedos assim nas laterais. Você vai levar para sua geladeira também até ficar opaco essa parte de cima, tá bom? Agora eu vou mostrar o resultado para vocês do ao leite que eu fiz na hora de tirar da geladeira. Ele fica assim, pessoal, opaco, como se fosse transparente aí na parte de cima. Aí sim você já pode tirar da sua geladeira, tá? Então aqui eu vou tirar para vocês verem como ficou. É muito fácil desenformar, primeiro você tira a parte de cima e depois você tira o silicone aí das duas partes, tá? Que aí vai desenformar bem fácil. Então, aqui eu vou virar para vocês verem. E assim ficou o resultado das casquinhas de chocolate. Vou mostrar aí o resultado também da casquinha branca que eu fiz. Eu também esperei deixar opaco, pessoal, e desenformei assim como eu fiz com o ao leite, tá? E agora eu vou mostrar o resultado de todas as casquinhas que eu fiz e a quantidade de chocolate para fazer essas 8 casquinhas, eu vou deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês, para não ter erro, tá bom? E agora vamos começar com a montagem, rechear as nossas casquinhas. Para rechear aqui, pessoal, eu tenho um pedaço de plástico celofane, que é totalmente opcional. Esse plástico eu vou usar só para proteger a casquinha na embalagem, tá? Para que a casquinha, ela não fique em contato direto com a embalagem, então é só uma dica para vocês. E para rechear os nossos ovos, aqui eu coloquei os recheios dentro do saco de confeitar e estou usando o bico de confeitar, mas que também é opcional, você pode colocar com uma colher mesmo. É porque eu vou fazer alguns detalhes aí na decoração, então eu resolvi colocar todos dentro do saco de confeitar e com o bico de confeitar, tá bom? Vamos então começar com o primeiro sabor, que é o de napolitano. Então eu coloco uma parte do de leite ninho. No meio eu vou colocar o recheio de morango e depois o recheio de brigadeiro. E como eu falei pra vocês, eu usei o bico de confeitar aí pra fazer alguns detalhes, então vou finalizar fazendo pitangas em cada sabor. E o bico que eu estou usando, pessoal, para o de leite ninho é o bico 1M e para o de brigadeiro de chocolate também é o bico 1M, só o de morango que eu estou usando o bico 22, tá? Que é um bico pitanga pequeno. E para decorar você usa a sua criatividade. Aqui eu estou usando alguns confeitos coloridos.
E esse é o resultado do meu sabor de napolitano. Agora vamos fazer o sabor de casadinho, que é o segundo sabor. Então, primeiro eu coloco aí o recheio de brigadeiro. E do outro lado eu vou colocar o recheio de leite ninho. Vou finalizar aí também com pitangas, mas vocês podem fazer rosas, tá? A decoração você pode fazer aí da sua preferência. Se quiser, vocês podem colocar também alguns brigadeiros aí em cima, como eu já fiz em outros vídeos aqui. Fica muito bonito também. E para terminar a decoração, eu vou colocar um pedaço aqui de barrinha de chocolate branco, tá? Então, você pode decorar aí da forma que você achar melhor. Esse é o resultado, como ficou, o sabor de casadinho. Agora, vamos para o sabor de sensação. Então, eu coloco primeiro o recheio de morango no fundo da casquinha. Venho agora com o recheio de brigadeiro, fazendo algumas pitangas. Vou colocar mais uma camada aí do sabor de morango. E vou finalizar com um recheio de brigadeiro. Aqui no meio eu vou fazer duas rosas. Vou colocar um pouco de granulado de chocolate aqui por cima e vou finalizar com os morangos para ficar aí uma aparência de sensação mesmo. E assim ficou o resultado do sabor de sensação. Vamos agora para o terceiro sabor, que é o de morango mesmo. Lembrando, pessoal, que vocês podem fazer na casquinha de chocolate, tá? Que é só uma dica mesmo, estou fazendo na de chocolate branco. Então, aí eu coloco uma quantidade até a borda do sabor de morango mesmo e vou finalizar fazendo algumas rosas aí em cima. Como eu falei, esse bico que eu estou usando é o bico menor que eu tenho aqui, é o bico 22, um bico pitanga, tá? E para finalizar, eu coloquei alguns M&M aí, tá? Você pode decorar, como eu falei, da forma que você achar melhor. Então, aí é o resultado do sabor de morango. E agora vamos para o quinto sabor, que é o de brigadeiro tradicional. Inclusive, é o que eu mais vendo todo ano, pessoal. Então, eu coloco aí até a borda toda de brigadeiro e vou finalizar também com rosas aí em cima. Como eu falei, vocês podem fazer uns brigadeiros bem pequenos e decorar em cima, que vai ficar muito bonito, tá? E aqui eu vou decorar com chocobol. Uma decoração simples que todos vocês conseguem fazer. Agora, vamos fazer o de ninho com morango. Então, eu pego uma parte aí do de morango e venho com a outra parte do de leite ninho. E vou decorar também com algumas rosas nessa parte. E na de leite ninho eu vou fazer algumas pitangas. E para terminar a decoração, eu peguei um pedaço de barra de chocolate branco, coloquei na parte do leite ninho e peguei um morango e cortei ao meio e decorei aí na parte do de brigadeiro de morango. E assim ficou o resultado, pessoal, depois de pronto. Vamos agora fazer, então, o de leite ninho, tá? Que é o tradicional, que também vende bastante todo ano. Então, também vou colocar aí o recheio até a borda e vou decorar aí na parte de cima com rosas também. Para finalizar, vou colocar aqui um pouco de leite em pó e vou finalizar também colocando um pedaço de barra de chocolate branco. E assim ficou mais um pronto. E agora vamos para o último sabor, que é de ninho com Nutella. Então, aqui eu coloco um pouco do de leite ninho no fundo da casquinha. Venho com a quantidade de Nutella, colocando aí no meio. E eu vou espalhar com o auxílio da colher. E agora eu vou finalizar com o recheio de leite ninho aí, fazendo zigue-zague na parte de cima. Agora eu peguei um pouco da Nutella, pessoal, coloquei dentro desse saquinho e fiz um corte bem pequeno e vou fazer uns detalhes aí por cima como se fosse um zigue-zague mesmo. E finalizar fazendo 3 pitangas com o recheio de brigadeiro de leite ninho. E assim ficou o resultado.
Agora eu vou mostrar aí o resultado para vocês de todos prontos, os 8 sabores. E uma dica de embalagem é se você quiser vender assim, em cada embalagem uma opção de 3 unidades, colocando um sabor de cada. Você vai vender muito também, tá? Ou se você quiser, pode colocar 2 sabores em uma embalagem só, que fica muito bom também e dá para você vender por um preço bem maior, tá bom? O preço de 2 ovos. Ou então você pode fazer por unidade, colocando em uma embalagem da sua preferência. Inclusive, se você não achar aquela embalagem que eu mostrei ali primeiro, você pode colocar em uma caixinha assim e finalizar com um plástico celofane, tá? E aí, pessoal, são os recheios que sobraram ainda. Sobrou um pouco de morango e também sobrou um pouco do de chocolate, só não sobrou mesmo de leite ninho, tá? Então dava para fazer aí mais 2 ovos desse tamanho. Então, só para vocês saberem o rendimento. E vocês podem colocar assim na embalagem, como eu mostrei, finalizar com um laço e colocar um adesivo de Feliz Páscoa. Tenho certeza que você vai vender muito, ou vocês podem fazer também para presentear, que eu tenho certeza que quem ganhar vai gostar também bastante, tá? Agora eu vou finalizar esse vídeo, pessoal, mostrando para vocês o resultado de 2 dos sabores que eu fiz, o de ninho com Nutella e também o de napolitano. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos e não esqueça de deixar nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam, tá? Lembrando que sugestões de valores eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!